Momento oportuno para explicação, pessoal. Pela ordem, vereador Marcelo Sacolão, líder do setor oeste. Senhor presidente Edinaldo Pereira, o Dalminho, boa noite, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadora, cumprimento o público aqui presente. Senhor presidente, ao fazer o uso das minhas explicações pessoais, eu gostaria primeiramente de agradecer ao colega vereador Marcelo Gomes pela indicação, viu, doutor Marcelo? Indicação de limpeza, roçagem de mato da Avenida Portugal. Haja visto que na quinta-feira, no almoço com o prefeito Chico Bala, nós solicitamos do mesmo a limpeza daquela avenida. Ontem nós criticamos aqui a situação da Avenida Portugal e fico feliz, viu, Marcelo? Talvez você cobrando vai ser atendido, porque haja visto que em novembro eu fiz essa mesma indicação e não fui atendido. Então, quem sabe agora nós somos atendidos, né? Com Vossa Excelência cobrando. Eu espero, independente de qual seja o vereador, que seja feito o serviço, que a população não pode ficar no prejuízo, senhor presidente. E eu fico preocupado, senhor presidente, porque às vezes alguns colegas podem até interpretar mal a posição desse vereador aqui, mas eu fui eleito para representar o povo. Não tem como a gente fugir disso aí. Igual eu mencionei aqui nessa tribuna ontem mesmo, nós somos o representante mais próximo do povo. Eu já estou aqui há 5 anos e 2 meses, senhor presidente, e já vi várias indicações de obras se repetindo, sempre são as mesmas. E fiquei preocupado, a questão, o colega vereador falava na tribuna ao lado, a questão principalmente da deficiência financeira da Secretaria Municipal de Saúde, onde alguns dias atrás foram anunciados alguns cortes de gastos, talvez até essenciais. A gente não tem uma visão clínica sobre isso aí, mas a gente é amigo do povo que mais necessita desse serviço do SUS. Então, ao chegar a criação de um cargo, no valor de R$ 1.400 para a Secretaria Municipal de Saúde, eu fico preocupado, porque a necessidade, ela poderia ser a justificativa. Mas aí vem um colega que é mais inteirado do assunto e fala que já tem essa farmácia e que já tem. Quero parabenizar os médicos dessa casa pela preocupação com a nossa saúde. E fico preocupado, viu, senhor presidente, porque em momento tão crítico financeiro, nós criamos um cargo. Eu também penso que teria que ser melhor explicado, simplesmente um projeto vago, onde só cita a criação do cargo. E acho que poderia ter mais explicações, e a casa poderia até futuramente pensar em convidar o gestor para vir aqui dar uma explicação, nem que seja em sala fechada para os vereadores, para a gente ter certeza do que está votando, porque as críticas lá de fora, elas vêm talvez de forma veemente e sem medir as consequências. Então eu já estou cansado, viu, senhor presidente, de fato, que às vezes a gente nem não faz mais indicações de certas obras. O que o colega vereador Expedito falou, tem toda a razão, viu, Expedito? Haja visto que ontem o nosso presidente Divino Olímpio dos Santos mencionou naquela tribuna que no ano de 2013 foram feitas mais de 370 indicações de vereadores dessa casa e mais de 70 projetos de leis. Isso é sinal que os vereadores estão trabalhando. Mas aí eu te pergunto, colega vereador, põe a cabeça no travesseiro e analisa qual das suas indicações que foram executadas. Gente, eu já vivi isso. O povo não é bobo. Não adianta depois você visitar ele e falar, eu indiquei a tal obra assim, assim, assim. Fala, mas não saiu. Então não adianta. Às vezes a função do legislativo ela vai perdendo o sentido por causa disso aí, Valdeir. Eu tenho um projeto de lei, ontem eu criticava a questão da aviação Paranaíba. Hoje, pela manhã, bem cedo, um profissional da área de saúde, que é enfermeira no Hospital Municipal, que mora na região oeste, me procurou pela manhã, falou, Marcelo,
o ônibus da Aviação Paranaíba de manhã, ele não vai no hospital municipal antes das 8 horas da manhã. Elas são obrigadas a descer perto do Bretas e acabar de chegar a pé no hospital municipal. Gente, não tem lógica isso. Aí, tem aquela doente que talvez, por processo cirúrgico de cesariana ou outro processo cirúrgico, qualquer doente que seja, que esteja internado municipal que receba alta, que às vezes não tem um familiar que tenha à disposição um carro para ir buscá-la. Pensando nisso, senhor presidente, há 3 anos atrás, os colegas vereadores que vivenciaram com a gente o mandato anterior, são testemunha do que eu falo aqui. Nós criamos um projeto de lei, criando 2 vagas de táxi na porta do Hospital Municipal. Projeto aprovado por todos os colegas vereadores, sancionado pelo prefeito, e que até hoje, senhor presidente, não foi atendido. Então, gente, como é que nós vamos fazer a hora que a cobrança for maior? Porque, sinceridade, a questão do transporte coletivo é uma vergonha. Torno a falar aqui e não vou cansar de falar enquanto o presidente da comissão que foi nomeado não me procurar e não me convidar para a reunião para nós discutir o transporte coletivo de Tumbiara. Que eu vou além. Ele nunca andou de coletivo aqui na cidade de Tumbiara, senhor presidente. Então eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque vai chegar um ponto, o colega Marcelo falava agora há pouco de violência, já tem alguém com ideia de queimar um ônibus. Então isso aí nós não podemos chegar a essa gravidade aqui no município de Tumbiara. Não podemos de forma alguma. Eu venho alertando há cerca de 4 meses e ninguém procura, ninguém fala nada, e está sendo em vão, senhor presidente, mas nós estamos, como se diz, orientando, criticando, vamos tomar providência, gente. Tem a questão da taxa de iluminação pública, nós não podemos fechar os olhos e os ouvidos. Ontem eu vi o colega Expedito fazendo uma indicação de suma importância, que é a iluminação daquela via que liga aqueles setores lá em cima, Expedito. É uma obra que vai resolver o problema de várias pessoas. Hoje, novamente, Vossa Excelência, quero te parabenizar, cobrando a iluminação ali do setor do Jonário, ali perto do lago, na rua Renato Martins. Eu conheço o problema ali, é seríssimo aquilo ali, não só ali, na Avenida Ângelo Domingos Borges, no bairro Marulina, tem outra rua ali perto da Casa do Caminho, tem uma marginal aqui da 153, perto do empreendimento do empresário de Tumbiara, que o hotel dele já foi assaltado por 5 vezes, tem um ponto escuro. Eu fiz essa indicação e esse pedido em maio de 2013, para falar a verdade, vou frisar de novo, que eu tenho vergonha de encontrar ele na rua, porque não fui atendido. Gente, o que tinha que ser feito na iluminação pública Tumbiara, o gasto maior, nosso ex-prefeito Zé Gomes fez. Ele clareou as avenidas. Agora, não tem investimento, é manutenção, é uma lâmpada. Então, não justifica uma taxa de iluminação tão cara e uma demora para ser atendido a alguns serviços de emergência, que é a colocação de postes, de novas lâmpadas, nos pontos escuros. Nós não podemos criticar o sistema de iluminação de Tumbiara, porque é um dos melhores que eu conheço. Tumbiara ela é bem iluminada, só que falta alguns pontos escuros e nós pagamos uma alta taxa de iluminação e vai chegar num ponto que o vereador também não vai dar conta de fugir mais de discutir isso com a população. É muito caro. Olha se tem lógica, um cidadão pagar R$ 68,00 de taxa de iluminação, o seu vizinho pagar 13, o outro pagar 28 e os 3 se beneficiar do mesmo poste de lâmpada. Tem lógica, isso aí é totalmente constitucional, esse método de cobrança. Nós não podemos aceitar. E pegando um gancho na fala do colega Marcelo Gomes, do Adebrair também, do Bacada, eu quero aqui deixar o meu profundo sentimento de tristeza em relação a 2 casos que eu vivenciei na televisão ontem, no noticiário brasileiro. Nós, em pleno ano 2014, prestes a ter uma Copa do Mundo no nosso país, a discriminação e o racismo de uma senhora lá em Brasília, que se recusou da manicure fazer a sua unha, porque ela era da cor negra. Gente, nós não podemos permitir isso no Brasil, é uma vergonha para os políticos, para as autoridades do nosso país. A cidadã, ela simplesmente paga um habeas corpus, entra com um habeas corpus e se livra de prestar até
depoimento, esclarecimento. O outro fato foi dentro de um ônibus, onde a cobradora foi muito maltratada por ser negra. Então, a gente não pode permitir que o Brasil, tão desenvolvido que é hoje, aconteça casos não só de violência, como frisou muito bem o doutor Alcides, que ontem era notável a sua tristeza em relação aos acontecidos aqui na nossa cidade. A gente fica preocupado. Tem a fala do colega vereador Cristiano ontem em relação ao Jardim Liberdade. O problema lá é seríssimo, seríssimo, mas seríssimo mesmo. Eu fiquei muito preocupado, torno a falar aqui, falei na noite de ontem, com a situação do Jardim Liberdade. Está aí o Gilmar Carequinha, que presta um excelente trabalho, né, Gilmar, com a escolinha lá no Jardim Liberdade, e sabe do que eu estou falando, porque ele vive lá o dia a dia daquele setor, e ele é capaz de falar para nós aqui o que vem acontecendo no bairro Jardim Liberdade. Tanto é, senhor presidente, que o meu sobrinho, ele participava da escolinha, eu cheguei no meu irmão e pedi para ele, tira ele de lá, porque tem problema lá, os próprios usuários estão tentando aliciar os meninos que frequentam a escolinha de futebol lá. Nós temos que tomar uma providência, gente. Chega, nós não podemos perder os nossos jovens para o vício e para os traficantes. Nós temos que tomar um posicionamento. E eu, como membro e presidente da Comissão de Justiça dessa casa, não posso ficar calado, senhor presidente, diante os fatos que vêm acontecendo. Muito obrigado.